Glória a Deus. Então abra a sua Bíblia no Evangelho de São João. Aleluia. Evangelho de São João, no capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. E nós vamos começar a ler no versículo 22. Amém? Então, Evangelho de São João, no capítulo 6, começando no versículo de número 22. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Agora no mesmo capítulo, versículo 35, diz assim: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Agora você vai lá para o versículo 57 do mesmo capítulo, que diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, a comida de Jesus. E aqui a gente nota que tinha uma multidão seguindo Jesus. E uns dias antes disso, Jesus tinha multiplicado os pães. E a multidão comeu bastante e sobejou, até sobrou muita coisa, né? Porque Jesus começou a ensiná-los, e eles foram ficando ali ouvindo Jesus, e Jesus se compadeceu daquela multidão e falou: eu não posso dispensar essa multidão com fome. E falou para os discípulos: vamos alimentá-los. E realmente o Senhor Jesus multiplicou pão, multiplicou peixe. Isso por 2 vezes Jesus fez. E eles comeram, saciaram e eles gostaram. Eles gostaram disso. Opa, aqui a gente fica ouvindo Jesus e depois tem comida. Comida é comida mesmo, de verdade. E daí, quando Jesus vai para outro lugar, eles vão procurar Jesus. Mas Jesus, que sabe todas as coisas, que são dos nossos corações e sabe de toda a nossa intenção, ele sabia também qual era a intenção daquelas pessoas. E Jesus fala assim para eles: eu sei porque vocês estão me procurando. Vocês estão me procurando por quê? Por causa do pão que eu multipliquei. Por causa disso que vocês estão atrás de mim. Daí ele fala também: trabalhai não pela comida que perece, não por esse pão que você come e acaba em nada, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque para este o Pai Deus o selou. Então é essa comida, porque Jesus, irmãos, ele está aqui, querendo nos alimentar, querendo dar essa comida para nós. Mas às vezes nós estamos igual a essa multidão. Às vezes a gente está mais interessado na comida material, nas coisas materiais. Então a gente fica focando nas coisas materiais e às vezes vem até a igreja, vem buscar, mas vem buscar algo para si mesmo. E não é disso que o Senhor Jesus fala. O evangelho do reino é das coisas espirituais. O alimento espiritual
para a sua vida. É esse alimento que o Senhor Jesus quer dar. É isso que tem que ser primordial na nossa vida. O resto é consequência. A palavra de Deus diz isso, né? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, em primeiro lugar, é nos alimentarmos das coisas de Deus, das coisas espirituais. É esse o alimento que Jesus quer nos dar. E ele diz assim: eu sou esse pão que alimenta. Eu sou essa água que sacia. Quando você se alimenta desse pão, quando você toma dessa água, você fica saciado, não precisa de mais nada. Basta, basta. Só que é o seguinte, irmãos, às vezes a gente vem tão carregado, com tanta coisa dentro de nós, que não sobra espaço para a comida de Jesus. A gente já vem cheio de coisa, porque a gente só come quando a gente está com fome. É horrível comer sem fome, não é verdade? Quando você precisa comer um alimento lá, às vezes você está tomando uma medicação, e você precisa tomar aquela medicação, mas tem que se alimentar antes, você está sem apetite, sem vontade de comer, né? E a pessoa fala, não, você tem que comer, porque esse remédio, se você tomar, vai fazer mal, se você não comer primeiro e você sem apetite, ai como é ruim, a boca fica amarga, dá vontade de vomitar, e, nossa, é horrível. E quando também você está bem saciado, você já comeu bastante, e a pessoa vem e oferece mais alguma coisa, como é difícil comer aquilo. Nossa, não vai, né? E daí você tem que engolir a seco, né? Até essa semana nós tivemos uma experiência, ele foi resolver um assunto numa cidade, e ficava perto de uma cidade chamada Extrema, Minas Gerais. Não é tão longe, que a gente fala Minas e parece que é longe, mas não é, é perto daqui. E aí ele falou, a gente já está aqui, vamos até Extrema aqui, pertinho, vamos conhecer lá. E nós fomos. E lá tem algumas leiterias, queijaria, e a gente foi conhecer. Só que eu já tinha almoçado lá, eu tinha ido tomar um milkshake, então eu estava bem alimentada, não ia mais nada. Só que a gente chegou lá na queijaria e uma senhora tão boazinha, tão simpática, e ela cortava o queijo. Experimente esse. E eu experimentei o primeiro. Daí, experimente mais esse. Esse aqui é feito diferente. Só que ela não cortava um pedacinho pequenininho, uma talhadona assim, sabe, bem grandona. Come esse aqui, olha que delícia. Olha, esse daqui é feito de outra maneira. É muito gostoso. Experimenta, experimenta, experimenta. E eu já estava virando o olho aqui, que eu não aguentava mais comer. O Baltazar comendo tudo, né? Porque ele gosta de comer bastante queijo. E eu catei escondida assim, falei, come você, que eu não estou aguentando mais. E eu não queria falar para a mulher. Com a mão cheia assim, não aguentava. Mas, meu Deus, acho que nós comemos... Olha, umas 200 gramas de queijo lá nós comemos, só experimentando. Gostoso mesmo, mas eu estava saturada, eu estava muito cheia. Então aquilo para mim não estava fazendo bem. Tanto é que depois cheguei em casa, passando mal, falei, meu Deus, comi muito. Preciso agora tomar alguma coisa para sair, né? Olha, irmãos, eu passei um aperto lá. E ele comeu bastante. Porque tinha muita coisa que eu já tinha comido. E às vezes a gente vem para a casa do Senhor sobrecarregado com muita coisa, né? A gente traz muitas coisas nossas, e às vezes coisas nossas que não edificam, que não são coisas boas, né? Então nós precisamos chegar aqui e fazer o quê? Nos esvaziar. Tem que esvaziar primeiro, para que a gente possa comer essa comida gostosa, esse pão quentinho, esse pão que vem do céu, essa comida espiritual. Agora, quando a gente está cheio dos nossos próprios conceitos, da nossa própria cultura, que às vezes é uma cultura inútil, que não vai levar a nada, que não acrescenta em nada, e a gente se acha o tal, aí não dá. Porque daí a palavra do Senhor não vai conseguir penetrar dentro de você. Você realmente não vai conseguir se alimentar, porque você está cheio. Você já está saciado. Mesmo que seja com coisas inúteis, daí já está saciado. Não precisa mais. O alimento não consegue entrar dentro de você. Então, mas essa comida não tá conseguindo descer. Mas é porque às vezes você está cheio de coisas, dos seus próprios pensamentos, da sua própria cabeça, da sua própria mente. Então a gente tem que nos esvaziar de nós. Nós cantamos uma música que diz, eu me esvazio de mim, me esvazio de mim.
Eu quero me esvaziar para que o Senhor me encha da presença dEle, do alimento dEle, desse alimento que é o verdadeiro alimento. E a gente tem que se alimentar, irmãos, da comida certa. Porque às vezes a gente pensa que está comendo a comida certa e não está nada certo. Só tem aparência de certo. Pode ver, Daniel e os seus amigos, quando foram levados cativos para a Babilônia, chegando lá, eles, como se eles eram da linhagem lá do rei, eles foram levados para um lugar especial e eles foram separados para comer a comida que era servida para o rei. E o rei era Nabucodonosor. Então, a mesma comida que ia lá no palácio, esses moços e alguns outros mais iam comer. Imagine só, você chega lá e você vai ser alimentado pela comida do rei. É a melhor comida. Então, tudo de bom ia primeiro para o rei. Eram selecionados. Só que Daniel, ele chega lá, ele e os seus amigos. E eles olham lá, eles falam assim, não, essa comida não é boa. Eu não quero essa comida. Eu não vou me alimentar dessa comida. E eles chegam lá para o dispenseiro e falam, e o dispenseiro fala assim, nossa, mas se eu der outra comida para vocês, e o rei descobre, aí ele pode até me matar. Daí ele falou, viu, faça um teste por uns dias. Se nós, no final desse tempo, desses dias, a gente estiver mais forte, mais robusto do que os outros, aí você continua nos alimentando do jeito que a gente quer. Agora, se não, aí a gente vai comer a comida do rei também. E ele topou, tá bom. Então o que vocês vão comer? Nós só queremos comer legumes. E é inédito isso. Eu acho que faz um nó na cabeça de qualquer nutricionista. Porque onde já se viu comer só legumes, igual eles comeram. E no final, eles estavam mais robustos. Eles estavam melhores do que todos os outros que tinham comido todos os outros manjares. Porque a comida de Deus é assim. Às vezes você pensa que aquela outra comida que está com uma aparência tão linda, tão maravilhosa, que é a melhor. Não, a melhor é o que o Senhor Jesus tem para nós. É dessa comida que nós temos que comer. Não importa se o outro banquete lá está lindo, maravilhoso. Mas o que Jesus tem para nós? É isso que nós temos que comer e ficar saciados. Basta, a comida que ele tem, basta, não precisa de mais nada. E foi isso, eles só comeram um legume. Engordaram mais, porque na época tinha que estar gordo. Eu acho que é isso que eu imagino. Tinha que estar gordo, forte, robusto, né? Com o rosto corado, era assim. Antigamente era assim, hoje já é diferente, né? E eles comeram só legumes, que hoje se você vai fazer um regime, o que você tem que fazer? Comer legume, né? Eles mandam. Come legume, come folha, come alface. Daí você emagrece. Lá foi o contrário, irmãos. Por quê? Quando é as coisas de Deus dão um nó mesmo na cabeça da gente. A gente às vezes não entende. Mas como isso? É tudo o contrário? É tudo o contrário. É tudo o contrário. E às vezes essa porção que você está comendo, mas isso não está fazendo bem para mim. Só isso aqui. Mas é isso que Deus quer para você nesse momento. É essa comida que você está precisando. Então come. Porque é essa comida que vai te saciar e vai te fortalecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes a gente quer tanta coisa diferente. E a comida está aqui. Jesus dando. E a gente não quer. E às vezes a gente não valoriza aquela comida que Deus está dando para nós. Aquela porção diária. Nós vemos lá o povo do Egito, quando saiu do Egito, o povo de Israel, foram levados para o deserto. E chegando lá, depois de um tempo, Deus manda o maná para eles. E era a porção diária. Todo dia, Deus mandava o maná. E todo dia eles tinham que ir lá, colher o maná e fazer o que eles queriam. Fazia bolo, fazia o que eles queriam, cozinhar, todos os dias. E era uma porção, cada um para a sua família. Daquele dia, não podia pegar mais. E se você pegasse menos, você ia ficar com fome daí. Você tinha que pegar o que era necessário para a sua família. Então, se a família era maior, ia pegar mais. Uma família menor ia pegar menos. E ninguém ficava falando, mas olha lá, aquela lá, por que aquela lá está pegando um monte? Porque a família dele era maior. Mas você pegou só esse pouquinho? Mas é porque eu sou menos.
né? E assim era. E eles foram se alimentando. Deus, na sua maravilhosa bondade, todos os dias mandava o maná. Era só ir lá, pegar e se alimentar. Maravilha, né, irmãos? Maravilha. Deus não fez isso para ninguém. Tem um salmo, um versículo no salmo que fala: não fez isso para nenhuma outra nação. Para ninguém mais Deus tinha feito isso. Só para eles. Mas o que aconteceu com o tempo? Eles enjoaram do maná. Ai, de novo maná. Ai, de novo isso aqui. De novo vou ter que pegar. De novo a mesma coisa. De novo maná. Ai, hoje, o que tem? Maná. Ai, maná de novo. É maná. É maná. Enquanto o Senhor está dando esse maná, é esse maná que a gente vai se alimentar. E eles começaram a enjoar. E eles começaram a reclamar. E eles começaram a murmurar. E eles começaram a lembrar das comidas que eles comiam lá no Egito, quando eles eram escravos, irmãos. Pode ser que parecia que era melhor a comida, mas era escravo. Talvez era uma porção escassa. Pode ser que eles comiam cebola, pepino, carne. Mas você acha que davam à vontade para o escravo? Dava nada. Era a porção assim, só isso aqui, pronto, acabou. Só o cheirinho da carne. Mas eles começaram a se lembrar disso. E começaram a reclamar, a murmurar. E falaram lá para Moisés: a gente está enjoado de maná. É maná todo dia. Maná no almoço, maná no café, maná no jantar. Maná. A gente está enjoado de maná. A gente quer carne. Carne. A gente não quer mais essa comida. A gente quer outra comida. Mas a porção deles era para ser o maná. Eles estavam na época de comer maná. Então tinha que comer maná. Não era a época de comer carne. Mas eles começaram a falar tanto, que Deus falou assim: vai lá, Moisés, eu vou mandar carne para eles. E eles vão comer tanta carne que eles vão, nossa, e eles vão comer carne 1 dia, 2 dias, 3 dias, um mês inteiro comendo só carne. Não é carne que eles querem? Então vai comer carne. E realmente, Deus manda lá as cordonizes. E eles comem. E até passam mal de tanto que comeram. E alguns até morreram por causa disso. Então, irmãos, a gente não pode enjoar do que Deus está dando. A porção que Deus está dando é essa. Então é disso que nós vamos nos alimentar. Nós não temos que ficar olhando para as outras coisas e falar: mas eu quero aquela outra coisa. Eu quero aquilo que tem. Não, é isso. Deus está dando isso aqui. É o maná, então vamos comer desse maná que o Senhor está dando, porque a comida que Ele dá é essa que é boa, é essa que é gostosa, é essa que é agradável, e é essa que vai saciar e não vai nos fazer mal. Aleluia, aleluia. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com tantas coisas, que a gente esquece que a gente está aqui, sobre a proteção de Deus. De Deus, o nosso Pai, de Deus, desse Deus tão maravilhoso, que nunca se esquece, cada dia nos alimenta, não deixa faltar nada. Não deixa faltar nada para nós. Ele está aqui nos protegendo. Nós estamos debaixo das asas do Altíssimo aqui, protegidos por eles. E às vezes a gente se esquece e faz igual o filho pródigo fez. Porque o filho pródigo, ele estava lá na casa do pai, debaixo da proteção do pai. E ele tinha tudo lá. Ele era o filho do dono da fazenda. O filho do dono tem tudo. Então ele tinha empregados ao seu dispor. Ele tinha os animais que ele quisesse matar e comer, ele podia. Ele tinha tudo que ele queria. Ele tinha dinheiro, ele tinha riqueza, ele tinha tudo. Mas ele não ficou satisfeito. Chegou um momento que ele falou: estou enjoado dessa vida. Ai, tenho tudo. Ai, tenho empregado. Eu falo assim, o empregado já vem. Eu quero comer um cabrito, eu tenho. Ai, eu não quero mais isso. Eu quero viver outras aventuras. Porque quando você sai do que Deus tem para você, não é uma vida com Deus, é uma aventura mesmo. Você vai se aventurar por aí. E a gente tem que ter cuidado com isso. E esse filho, ele chega para o pai e ele fala assim: pai, eu quero a minha parte da herança. Eu sei que o senhor está vivo ainda, mas já me dá o que me pertence. Que eu vou me aventurar. Eu quero conhecer outras coisas. E não era o tempo. Não era. Mas o interessante é que o pai dá. Você quer isso? Então vai. Porque às vezes a gente fica ali na presença de Deus. Aí Deus fala: então vai. Você quer fazer isso? Vai então. Só que daí você sai da cobertura de Deus sobre a sua vida.
E esse moço, ele sai da cobertura do pai dele e vai viver outras coisas, outras aventuras, outra vida lá. E no começo parece que estava muito bom, porque às vezes a gente sai, a gente acha que, nossa, mas eu saí, continuo na bênção, continuo do mesmo jeito. Por quê, irmãos? Enquanto ele começou a viver, enquanto ele estava ainda desfrutando das coisas que ele trouxe da casa do pai, estava tudo bem. Ele tinha a riqueza que ele trouxe da casa do pai. Ele tinha os bens que ele trouxe da casa do pai. Então estava tudo bem. Né? Então ele tinha uma reserva. Ele tinha uma reserva. E aquela reserva, só que com o tempo a reserva vai acabando. Assim também na nossa vida espiritual, quando a gente sai da presença de Deus, a gente vai para lá, para fora, para outros lugares, e a gente acha que ainda, viu? Eu falei que eu tinha que sair, eu falei que não estava mais bom. Olha só, e continuo numa boa do mesmo jeito. Só que está com a reserva. Você tem uma reserva ainda. Só que com o tempo aquela reserva vai acabando. E você vai definhando. É a mesma coisa quando a gente decide fazer um regime. É muito difícil um regime no começo. Parece que você não consegue emagrecer. Por quê? Você come pouco, mas você tem muita energia estocada no seu corpo. Então, o organismo, o que ele faz? Ele vai desprendendo aquelas proteínas, aquelas nutrientes que você tem ali de sobra. E ele vai dando. Então demora até gastar toda aquela energia, todas aquelas calorias. Demora um tempão para daí realmente você começar a emagrecer. Depois que você vai perder, daí começa a emagrece, que é uma beleza. Não é assim? É assim, na vida espiritual também. Você sai debaixo da cobertura de Deus. E quando você pensa, continua do mesmo jeito. Mas vai definhando. Porque você não está mais se alimentando. Você já não está mais se alimentando do pão verdadeiro. Do alimento realmente que fortalece. Do alimento realmente que te dá força e faz você continuar se movendo na direção de Deus. E quando você vê, você está definhando, e muitos até morrem espiritualmente. Isso é muito complicado. Então nós não podemos sair, temos que continuar. É isso que Deus tem para a minha vida. Então é aqui que eu vou ficar. É desse jeito que eu vou continuar. Porque aqui eu sei que eu estou me alimentando e estou tendo forças para continuar a batalha, que não é nada fácil. Então eu vou continuando. O filho pródigo, depois que gastou todas as reservas, tudo sumiu da vida dele. Até veio uma fome lá na terra, para ajudar, né? Ainda veio uma fome terrível naquele lugar. E ele ficou numa situação deplorável. Não tinha mais amigos, todo mundo fugia dele. Mas um dia, ele pensando, ele até desejou comer as bolotas. Porque, irmãos, olha bem, quando você não está debaixo da proteção de Deus, o que acontece? Qualquer comida você quer comer. Qualquer coisa. E às vezes está comendo bolota, pensando que está sendo alimentado. Mas bolota não é para nós. Bolota é para os porcos. Para nós o Senhor Jesus tem o pão quentinho. Para nós o Senhor Jesus tem o pão da vida. E a água viva. É isso que Ele tem para nós. Não bolota. Bolota é para porcos. Mas o filho pródigo, até isso ele desejou comer. Eu não sei se ele chegou a comer, mas desejar ele desejou. Só que daí de repente ele fala, poxa, lá na casa do meu pai tem pão sobrando, tem pão em abundância. O que eu vou ficar fazendo nessa escassez? Eu vou me levantar e vou voltar rapidamente para debaixo da proteção do Pai, porque é lá que é meu lugar, eu nunca deveria ter saído. Então eu vou voltar lá, porque lá tem bastante alimento. E ele volta lá, e ele tem a vida restaurada. O Pai o traz de novo para casa, coloca anel, coloca sapato, vestes novas, faz uma festa para ele. E fala assim, aqui é o teu lugar, aqui é que você tem que ficar. Então nós não temos que sair por aí, batendo a cabeça e fazendo coisas que às vezes é da nossa própria mente. Nós temos que ficar aonde Deus quer e aonde Deus tem nos alimentado. Não vamos enjoar dessa comida que o Senhor Jesus nos dá. Por mais que às vezes seja difícil a vida, porque às vezes
Está difícil, está complicado, situações difíceis no lar, no trabalho, com família, com filhos, com tudo. Mas pelo menos você está se alimentando. Esse alimento que está te sustentando até agora, que você está de pé até agora, é porque você tem se alimentado. É porque o Senhor Jesus, pela infinita misericórdia dEle, todos os dias, Ele nos dá a porção. 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 E essa porção vai mudando de acordo com aquilo que você vai se fortalecendo e crescendo. Às vezes fala, mas está muito fraquinho esse alimento. Mas Jesus sabe o que você precisa. Porque se a gente não está no nível, conforme o nível que você está, conforme a comida, não vai te fazer bem. Não é verdade? Até eu lembro, o Tiago, muito bebê, ele tinha 4 meses. E o Tiago ficou muito doente. O Tiago teve uma infecção pulmonar. E dessa infecção, virou uma infecção generalizada. E ele foi levado às pressas para Sorocaba, já estava tendo convulsão. Um quadro assim, deplorável. Chegando lá, o médico chegou e falou para o meu esposo, olha, ele teve muitas convulsões, o quadro dele é muito difícil. Se ele sobreviver, pode ser que tenha algum probleminha, viu? Então você já fica ciente. Se sobreviver, pode ser que não seja muito bem da cabeça, tem algum problema. E aí o meu esposo, ele orou e falou a Deus, tu me deste um filho perfeito, eu quero um filho perfeito de volta. Eu não quero um filho com problema, Senhor, eu quero um filho perfeito. E graças a Deus hoje ele é um filho perfeito, né? Graças a Deus, trabalha, nunca teve problema nenhum, graças a Deus. Só que o que aconteceu? Eu estava lá e eu ficava com ele lá no hospital. E quando foram vários dias, quando ele teve alta, eu vim para casa. Só que o organismo dele estava fraco, né? Ainda. E o que eu fiz? Eu cheguei em casa e a médica só falou assim para mim, você pode dar o leite normal para ele, viu, mãe? Na sua casa, você já alimenta ele, não tem medicação nenhuma, é só o leitinho mesmo, você continua, tá bom. Cheguei em casa e nessa época o meu sogro morava numa chácara e tinha vaca lá e ele trazia o leite lá da chácara, o leite puro mesmo, não sem nenhuma água, que forma aquelas natas grossas assim, né? Era esse leite que ia na minha casa. E eu cheguei lá, ai, graças a Deus estou em casa, já enchi de leite a mamadeira e já taquei no Tiago. Bebe, Tiago, bebe isso aí, esse leite é forte, esse leite vai ser bom para você. E, irmãos, eu fiquei a noite inteira de novo acordada com ele. Porque ele teve uma diarreia terrível. Por quê? Porque aquele leite era muito forte. E aí eu fiquei a noite inteira de novo acordada com ele, ele chorando de diarreia. E eu falei, ai meu Deus, o que é isso? Eu peguei, levantei cedo, voltei lá para o médico e falei, ó, está acontecendo isso. E o médico falou, ai, não acredito, mãe. Examinou ele e falou assim, filho, o que você deu para ele? Daí eu contei. Daí o médico falou, ah, mãe, é o leite. É muito forte para ele. Você traz ele no hospital, que estava tomando um leitinho mais assim, apropriado para ele. Daí você chega aqui, você dá esse leite. Esse leite é bom, mas é muito forte para ele. Você tem que misturar com água. Vai misturando, diluindo, até você tirar tudo. Tá bom? E olha aqui, ó. Se você não hidratar essa criança, ele vai ter que voltar lá no hospital. Falou bem assim para mim. Cheguei num desespero e taca soro nele e foi dando e ele hidratou, não precisei voltar, né? Mas foi uma experiência para mim. Por quê? Eu peguei, na minha cabeça era o melhor alimento que tinha. Só que ele não estava preparado e aquilo fez mal para ele. Então às vezes a gente fica assim tão ansioso e querendo tantas coisas. Mas o que Jesus tem para nós é aquela porção que cabe em cada um de nós. Então vamos só nos alimentar disso, que é isso que é o que a gente precisa. Não precisa de mais nada. É a porção que o Senhor nos deu. E conforme você vai se alimentando, você vai se fortalecendo. E Ele vai te dando mais. Vai te dando mais. E você vai ver que daqui a pouco você está comendo uma comida bem sólida mesmo. Que o Senhor Jesus está te dando. Mas não antecipe nada. Fique ali, ó, comendo aquilo que Deus está te dando. Não vai comer para fora, não.
come daquela porção que o Senhor Jesus te dá. Amém? E o alimento do Senhor Jesus é o melhor que tem. Ele é o pão vivo, Ele é a água viva. Quem come desse pão não tem fome. Quem bebe dessa água não tem sede. Amém? Então nós não podemos viver sem esse pão. Nós não podemos viver sem essa água que é o Senhor Jesus. Amém?